Boa noite, gente. Seja bem-vindo ao seu programa Bate-Papo Chamo Neves, um programa que está toda terça-feira aqui no ar pelo YouTube. É um programa que é patrocinado pela Pontual Digital, onde você também pode, na Pontual Digital, gravar o seu conteúdo. Pode gravar seu conteúdo, você pode também prensar o seu CD, pode prensar também o seu DVD e tem outras coisas mais que a Pontual Digital faz. Para isso, basta você entrar em contato, procurar lá o Wagner, a sua equipe, que irão te ajudar, ok? E a Neves também é patrocinada pela Bilheteria Express, que agora chegou lá em Portugal, hein? Bilheteria Express, onde você pode adquirir os seus ingressos para diversos eventos mais próximos da sua casa. Então não esqueça, Bilheteria Express. Eu também quero falar para você também de J Chave Representações. J Chave Representações está com o seu plano familiar, plano funeral familiar, uma parceria com a Abecel, 10 vidas por R$ 99,90 por mês. Gente, é difícil, mas quando a gente perde alguém da nossa família, é a hora que a gente sente, e muitas vezes a gente é pego de surpresa. Então, entre em contato com o J Chave e faça o seu plano familiar. Ele atende empresa, atende igreja, tá bom? Então, entre em contato com J Chave Representações. E eu não posso deixar de falar da Neves. Tudo aquilo que você precisa para a sua empresa, precisa para o seu condomínio, você chama o Neves. Tudo aquilo que você precisa para o seu evento, você chama o Neves, que nós temos tudo o que você precisa. Para isso, entre em contato conosco, fala com a nossa equipe e nós iremos te atender. Ok? Sendo assim, boa noite, Sombra! Fala, meu querido, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como que você tá, Sombra? Eu não preciso nem falar que eu já tô feliz, né? Você tá feliz, Quer Sombra? que eu conte o motivo ou me Não, deixar pra lá? não faça isso que eu não... Tá bom. Rapaz, hoje eu tô com cinto aqui, rapaz. Não, então eu Né? vou guardar pra mim. Não vou nem Isso! contar, não. Você se comporta como um bom garoto, hein, Sombra? Pode deixar. Mas tudo bem, Sombra, faz um favor para mim. Faça as apresentações dos nossos nobres amigos que estão conosco nessa noite. Então vamos começar pela doutora Bianca. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Fiquei Quanto sabendo tempo? que você tava com saudade. Não, eu nunca. Mas você tá maluco? Eu falo um negócio desse, eu tomo três. Ele sabe com quem ele mexe. E a gente vai receber hoje dois convidados especiais também. O Augusto Coete e a Tatiane Ribeiro. O Augusto, que é CEO da GK Ideias. Véio, hoje é um bom dia pra gente tirar todas as nossas dúvidas de marketing Opa. e várias outras coisas. E a Tatiane Ribeiro, que é especialista em treinamento de vendas para clínicas. Olha, boa noite, Augusto. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. Eu que agradeço, Tati. Muito obrigado, boa noite. Neves. Obrigado, primeiramente, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Poder também... Repeteco, né? É verdade, eu sou de casa já, né? Já. E é bom tê-la conosco aqui. Você é uma pessoa especial para nós e faz parte do Bate-Papo Chamo Neves. Com certeza. Eu me sinto em casa realmente, é um prazer. E hoje na presença também desse meu amigo querido aí. Que entra na família. Que entra na família a partir de hoje. Isso é muito bom. E tudo bem, dona Bianca? Tudo bem. Obrigado pelo mesmo fazendo parte do mesmo sangue, mas é bom tê-la comigo aqui, viu? Feliz. É Vocês difícil. são super animados, né? Gente, gostei de ver, né? Super. Não sei se é porque lá em Curitiba a gente vai ficando mais tranquilo, sabe? Você tava com saudade dessa animação de São Paulo. Energia, né? Energia de São Paulo. Eu fiquei uma semana em Londrina dando treinamento. Eu quase cheguei em Curitiba, mas faltava 100 e poucos quilômetros. Não é tão perto. Aí não é tão perto, mas é gostoso. Terra Vermelha. Não, lá é gostoso. Muito bom. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. E eu tenho um rapaz que me atrapalha muito no meu programa, que é o Sombra, né? Mas eu vou deixar ele fazer. Ele quer sempre ser o primeiro, né? Então vai, Sombra. Fica à vontade, Sombra. É bom que eu não repito as perguntas, né? Vai que eu sou o segundo e faço a mesma, eu já começo fazendo cagada, ferrou. Eu vou aproveitar, eu queria que eles contassem um pouquinho pra gente do marketing, como que funciona. A Tatiana, que é especialista em venda, desse umas dicas, contasse um pouco sobre o que eles fazem, pra gente poder entender um pouco melhor. Perfeito. Eu acho que assim, o nosso tema é bacana porque se complementa, né? Eu trago muito essa vertente de vendas, né, que é o meu know-how, é onde eu atuo há mais de 15 anos, e o Guto, ele é mestre em posicionamento, então ele leva isso para as empresas, né, um olhar diferente, uma visão.
Então, quando a gente já trabalhou juntos em vários projetos e tem essa sinergia, né? Porque a venda nada mais é do que uma entrega. Mas Sim. o que leva a pessoa a comprar? É o posicionamento da marca, né? Então, é todo um contexto por trás e precisa de uma inteligência, que aí é onde entra o Guto. O Guto. Na verdade, assim, a minha empresa, né, é uma produtora de conteúdo audiovisual. Então você tem que traduzir em fotos e vídeos esse posicionamento. Né? Porque quando você fala hoje em dia de posicionamento, você tem que imaginar, por exemplo, no Instagram, por exemplo. É uma vitrine, literalmente, da sua marca, né? Então ali você tem que estar bem apresentado, né? E bem apresentado no sentido até visual mesmo, né? Não só de informações. Eu não estou falando no sentido de estar bonito, de ter uma hierarquia de informações, de ter uma forma de você rapidamente apresentar seu negócio, sua marca, seu produto, né? Porque hoje é muito rápido, né? Todas as informações. Então essa estratégia é o que a gente entrega. E eu tenho uma visão muito estética, né? Além de fazer esse trabalho de entrega de conteúdo, eu prezo muito, de uma forma literal, pela beleza, né? E a beleza são os cuidados, né? Dos detalhes. É a tomada que não aparece, é o melhor ângulo do porta-voz, é a iluminação correta, é o tratamento da imagem depois, é uma trilha sonora de impacto que vai fazer com que o telespectador, digamos, né, da rede social, ela acompanhe seu vídeo, né? Porque as pessoas falam, o vídeo tem que ter 30 segundos. Hoje em dia todo mundo tem pressa. Não. Né? Se você produzir um conteúdo interessante, cabe a você criar um conteúdo que a pessoa vai acompanhando, né? Eu sou formado em jornalismo e o que a gente aprende é o storytelling, né? Você contar uma história. E quando você conta uma história, você vai fazendo com que a pessoa, pelo contrário, ela fique no seu vídeo para ver o final. Né? Então você vai criando essa atmosfera, essa expectativa. Eu brinco muito que eu sou uma pessoa apaixonada por trailer de filme, né? E trailer de filme nada mais é do que são as melhores partes do filme. E ali o filme às vezes é ruim e você quer assistir o filme, né? Porque ele pega as melhores partes, ele coloca uma trilha sonora absurda, de impacto, né? Viradas de imagens. Então é aquilo que faz você querer ver o filme. E quantos de nós já nos assistimos filmes ruins, mas que o trailer era tão bom que fez você assistir, né? E eu muitas vezes passo, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de decidir um filme. Eu gosto muito de ver trailer porque eu trabalho realmente com isso. Né? Eu preciso fazer com que as pessoas criem esse desejo, né? E as pessoas têm mania também de achar que a entrega ela é muito focada só, por exemplo, uma clínica de estética, ela vai mostrar a pessoa aplicando Botox. Mas vamos combinar, isso todo mundo faz, né? Então como é que você vai sair da multidão e vai criar esse desejo? Então você mostra a experiência, você mostra uma prova social que é o paciente contando, você chega e mostra o paciente tomando aquele cafezinho, chegando com o carro. Então tudo isso você consegue construir e passar uma outra imagem, né? Sair desse lugar comum que hoje em dia no oceano azul, que é a rede social, você se perde, né? Então esse é o meu trabalho que se complementa muito com o dela, né? Exato. Porque a pessoa criou o desejo, né? Ali na rede social ou por algum outro veículo. E quando ela chega na empresa, né? De forma física, essa expectativa que ela criou precisa ser sustentada. Exatamente. Sim. Então é aí que entra, né, um atendimento de qualidade. Então como que a clínica, né, como aquela empresa ela está se vendendo? Então a partir do momento que você gerou essa expectativa, aumentou também a sua responsabilidade de suprir essa expectativa e até de dar aquele efeito que eu chamo atendimento wow. Então você precisa surpreender a pessoa, né, de forma positiva. E eu digo assim, de forma bem categórica, o meu trabalho é ok, mas se eu fizer tudo e chegar e não tiver o dela, Ela se frustra. vai por água abaixo, porque é pior, porque você coloca a régua aqui em cima, a expectativa, e a pessoa se frustra, né, porque ela está esperando Total. um atendimento. Falou, mas no vídeo mostrou a secretária servindo café, cheguei aqui não tem. Mostrou um lugar super bonito, aqui não é tão confortável. Tinha uma Exato. bomboniere e aqui não tem, né? Então tem que estar bem alinhado. E é legal que assim, a gente tem os primeiros 5 segundos, né? A gente consegue formar uma opinião. Então, você tem 5 segundos para poder impressionar essa pessoa. E a ideia é que seja de forma positiva sempre.
Mas não, muitas vezes não é isso que acontece, né? A gente vê as pessoas normalmente investindo muito em posicionamento, que tem que investir, mas você também tem que dar conta da pessoa chegar ali na sua empresa e receber esse atendimento de excelência. Por isso se completa tanto e é tão importante, né? E aí que entra as vendas. Porque o que é a venda? A venda é a condução. Você conduz a pessoa a uma decisão. Só que essa decisão, ela começa muitas vezes até antes da pessoa chegar na empresa. Ela começa ali numa rede social, ela começou a criar desejo pela marca. E aí isso faz com que lá na frente ela tome a decisão da compra. Certo. Eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas clínicas e também já vi alguns trabalhos em sua responsabilidade, você como treinando, liderando, gerenciando uma clínica. E eu me recordo que tem uma clínica de grande nome, eu não vou aqui expor o nome da clínica, e a clínica tinha uma gerente lá, né? E era de estética e tal, com um nome elevado, e a pessoa que estava responsável, ela maltratava os funcionários na frente do cliente, né? E com arrogância de tal maneira. Na rede social, uma simpatia de pessoa. Mas aí depois, com o tempo, aí mudou, né? Aí mudou de figura, aí apareceu uma outra pessoa que contornou toda a situação e as coisas começaram a acontecer. Né, Tati? É verdade. E é isso, é muito que eu olhei, é que eu olho assim para o atendimento, porque por trás do atendimento são pessoas, né? E são pessoas que às vezes muitas vezes elas não são qualificadas. Então, por exemplo, o que eu identifico, né, normalmente nas clínicas? Deixa eu dar um exemplo aqui. Um médico, ele tem ali uma secretária que faz a agenda dele, que faz a venda para os pacientes, mas ela não teve capacitação. Né? E às vezes ela não está também num dia bom, ela não tem nem ferramenta para poder lidar com o tanto de demanda que ela tem. E aí é onde eu olhei o mercado e falei, não, a gente precisa capacitar essas pessoas, porque empresas é composta por pessoas. Né? Então a gente precisa cuidar da base, treinar, capacitar, porque senão como que eu vou cobrar um atendimento de excelência, um sorriso no rosto, se a pessoa está machucada ou ela não sabe o que ela está fazendo, né? Quais são as demandas, quais são as ferramentas que ela precisa usar para conduzir o paciente. Né? Então é aí que eu entro realmente na capacitação, olhando para a pessoa, entendendo as deficiências que ela tem, e a gente entra, né, com a condução de um treinamento mais baseado no que a clínica quer oferecer, mas também com técnicas, né? Tudo é técnicas, mas eu olho muito para a pessoa, eu acho que esse é o diferencial. Legal. Tem uma pergunta aí, Bianca? A minha pergunta é pro Guto. Opa! É porque o Guto ele falou muito de posicionamento, né? Sim. E de conteúdo também. E aí, atrelado ao que a Tati está falando, eu queria entender ali de você o que vai diferenciar o conteúdo bonito de um conteúdo que posiciona. Na verdade, assim, o conteúdo... Você pode, por exemplo, hoje em dia posicionar de uma forma sem ser bonita, né? E ela pode até gerar um impacto, né? Ela pode converter uma venda, enfim. Só que eu acredito muito na construção de uma imagem a longo prazo. Sabe, quando você está criando uma reputação e uma credibilidade, isso é uma construção, né? Então vou dar um exemplo. Se você fizer uma dancinha vendendo Botox, você pode às vezes acabar com aquele seu estoque naquilo. Mas como que vai ficar no subconsciente do seu público a sua autoridade, né? Então assim, o meu trabalho está ligado a esse. Por isso que quando alguém fala assim, quer fechar um vídeo, um pacote, claro que a gente trabalha dessa forma, mas a gente sempre tenta, igual o da Tati, é um treinamento, né? É uma construção mesmo de imagem. E a construção de imagem ela é feita pelo impacto diário ali, né? A pessoa vê um post de uma forma, depois ela vê de novo, sabe? Então você começa a ver. Você pega diversos influenciadores que são uma máquina de venda, tem milhões de seguidores, e tem mesmo, e fazem acontecer. Mas eu tenho certeza que na sua cabeça, assim, na sua mente, ele não tem um posicionamento legal. E daí vai muito de cada um, que nem eu digo assim, não existe regra, existe o caminho que você quer seguir, né? O meu posicionamento da minha produtora é construir conteúdos que não são descartáveis. Por isso que a gente não trabalha com trend. Eu sempre digo assim, trend vem de tendência, né? Você olhar as tendências e seguir as tendências, você pode usar como referência. Mas, por exemplo, você lembra daquela época do High Ken, High Barbie, que todo mundo estava se vestindo de rosa? Sim.
aquilo ali foi uma coisa assim muito absurda, né? Porque assim, uma coisa é você trabalhar com maquiagem, com roupa. Outra coisa é você colocar todos os funcionários da sua clínica de rosa só porque tá todo mundo aquilo. Aquilo ali faz com que você alcance visualizações, atraia uma audiência que não é a sua e depois prejudica seu algoritmo. Não se Então, sustenta, não né? sustenta. Então, assim, às vezes é bom você ter bons seguidores, visualizações que sejam realmente efetivas e que você vai construindo, né? Porque é muito fácil você conseguir uma audiência, às vezes, fazendo um vídeo sem camiseta, com uma sunga. É claro que vai gerar clique, né? Que é o clickbait que a gente chama, né? Mas você está apelando, né? Você está indo atrás de um atalho, né? E daí volta a dizer, não é que é certo ou errado, são estratégias diferentes. E quando você trabalha com clínicas, desculpa, clínicas com posicionamento que são os que a Tati trabalha, você tem que pensar no longo prazo. Você está pensando em pacientes que, inclusive, vão Investir mesmo, né? Sim. Né? Ter um ticket alto, né? Então são pessoas que querem ser impactadas com esse tipo de comunicação. E que são muito exigentes. Exigentes. Exato. E você tem que lembrar que, por exemplo, você pega uma C&A, não é porque ela vende para um público que ela não contrata uma Gisele Bündchen. Porque ela gera esse desejo, né? Então eu também faço trabalho para clínicas C, não é por isso que eu vou fazer um vídeo popular. Você vai ter um cuidado com as imagens, você vai ter um cuidado com isso, porque você está fazendo com que as pessoas gerem aquele desejo, né? Então não é porque você conversa com o público C, que você tem que fazer um vídeo mal feito, Exato. né? É isso que as pessoas têm que entender. Eu vi no seu vídeo que você fala exatamente sobre isso, né? Exato. E assim, porque a venda ela é uma construção, mas também você não pode se preocupar só com a venda, mas sim com a retenção. Exato. E hoje o Brasil é um dos países assim que mais cresce em saúde, em estética, né? Então tem muita gente de fora que vem para o Brasil realmente para se cuidar, para se tratar. Mas o paciente, ele é muito bombardeado, né, de várias clínicas. E onde que ele vai ficar? Às vezes ele não está olhando só da parte financeira, né, o que é mais barato para ele, mas não, o que é mais confortável para ele, onde ele se sente bem. Então, tem que olhar também para isso, né? Por isso, a importância de um treinamento, para sua equipe estar capacitada para receber esse tipo de paciente e para reter. Porque não é só uma venda que você faz. Então, eu, por exemplo, hoje, eu tenho amigos que eu fiz, assim, de clínicas que eu já trabalhei há anos atrás. E aí, com o atendimento, você consegue reter a pessoa. Poxa, eu quero manter contato, vamos se seguir no Instagram, vamos tomar um café. Então, como que você conquista isso? É não olhando a pessoa como um número, mas sim o que eu até falo nos meus treinamentos, né? Entender para atender. Então, e assim, é você a Tati olhar a postou pessoa... uma frase essa semana do Walt Disney. É verdade. Fala, essa daí tem tudo a ver com o meu trabalho também, né? Que agrade um cliente, como é que é? Quando você agrada um cliente, ele volta. Mas quando você encanta, ele traz no mínimo mais 10 pessoas. Legal. Isso é verdade. E é esse encantamento que tem tudo a ver com o trabalho dela e é o que tem a ver com o meu trabalho também. O meu trabalho tem que ser tipo, nossa, sabe? Tem que ser sempre um... Eu não tô vendendo meu peixe à toa, não. Depois vocês vão gostar. Não, fica à vontade. Fica o nosso compromisso aqui. Porque tem que fazer, né? E outra, concorda comigo que assim, você pega o Instagram, é tanta coisa passando que se não vier um uau, e quando eu digo uau, não precisa ser um uau com uma coisa absurda, mas até no simples você consegue fazer algo, né, bacana. Né? Você não precisa ter nem um drone, isso que eu quero dizer, sabe? Você não precisa ser uma mega estrutura. Você tem que ter cuidado com os detalhes, isso, sem dúvida. Tatiane, é o seguinte, você acabou de mencionar que tem muitas pessoas que vêm de fora para fazer um tratamento aqui no Brasil. Mas existe também alguns profissionais que buscam estratégia lá fora para trazer para cá? Com certeza. O mundo todo hoje, a estética no mundo inteiro cresce, né? Por exemplo, agora mesmo tem uma amiga de Dubai, tem uma das maiores clínicas de Dubai, está aqui no Brasil, e ela veio justamente para buscar estratégia. Porque o Brasil ele tem crescido muito, mas também fora, por exemplo, Estados Unidos é sempre referência, né? Em Israel a gente tem as principais tecnologias. Então, quando a gente fala de tecnologia, as pessoas olham muito para Israel. Quando fala em inovação, congresso, olha muito para os Estados Unidos. Mas o Brasil, na parte médica, é um país onde os médicos têm se atualizado muito. Então, eu vejo, né? Eu já trabalhei em clínicas que mais de 60% dos pacientes vinham de fora. Eles têm o Brasil como referência, pelo menos na medicina. Legal. Sombra. Fala, meu querido. Sua vez, filho. Achei que você não ia me chamar nunca mais, já tava aqui chateado já. Pelo que eu entendi, o marketing e a venda são meio que complementares, não é isso? Sim. E
aparentemente o Guto seria tipo o início, esquenta o cliente, deixa ele meio que aquecido, Depois joga a bomba vai pra lá trás. e finaliza. Eu queria que vocês dessem algumas dicas, como seria esse aquecimento, como seria o momento da venda, como que o cliente faz, como vocês percebem que tipo, ó, tá na hora. Perfeito. Na verdade, sim, por exemplo, em se tratando de rede social, eu brinco muito que é só você pegar, por exemplo, algo parecido com, vamos supor, um lançamento de uma novela da Globo. Ela dá um teaser, depois ela faz uma chamada, depois ela apresenta a novela inteira, né? Então, em rede social, enfim, no digital, você consegue brincar com essas etapas também, sabe? Depois você tem, por exemplo, a prova social que a gente chama, né? Que é um paciente seu, um cliente seu, falando bem daquela clínica, daquele produto, né? Então você tem depois da pós-venda, você continua, né? Porque você precisa fazer. Daí você tem tipo diversos vídeos tipos de vídeo. Um vídeo institucional para mostrar a sua clínica, um vídeo de autoridade para mostrar que aquele médico não é que ele é o melhor médico do mundo, né? Porque senão e os outros como que iam se sobressair, né? Mas poxa, um vídeo de lifestyle dele mostrando que ele é uma pessoa que faz exercício no final de semana, isso influencia para as pessoas na hora que elas vão comprar, sabe? Ela quer se cuidar, às vezes, com um médico de emagrecimento, que no final de semana está jogando tênis. Isso, no subconsciente, também faz ele acreditar muito mais. Então, por que não produzir um vídeo do médico tendo um lifestyle, ou mostrando ele com a família dele? Tudo isso as pessoas às vezes esquecem, elas vão no feijão com arroz ali, mostrando só a pessoa médica com aquela máscara trabalhando e tal, mas esse lifestyle, inclusive, ele é muito mais consumido de visualização do que o próprio trabalho. Conexão, né? Gera conexão, né? Humaniza ali a marca. Então você vai trabalhando assim com todos esses aspectos, né, do profissional. Tem muita opção Claro que você vai fazer aquele vídeo pegando na dor, né? Você que está cirurgião plástico, por exemplo, você está cansado daquelas pochetes, você está incomodado né? Porque você precisa gerar uma venda, você faz um vídeo curto, mas você tem que criar experiências também, né? E depois a gente joga para Tati fechar o negócio. E eu tenho uma ideologia que eu acho que pode ser que faça muito sentido. O seu maior marketing é o teu cliente. Então, eu acho que assim, precisa ter, é essencial que você tenha um trabalho de posicionamento, até para, né, as pessoas, hoje em dia, por exemplo, o médico, antigamente como que era? As pessoas falavam, me indica tal clínica ou tal médico. Mas esse médico, ele é formado aonde, né? Qual é a formação dele? Qual é a especialização? Hoje em dia, como que é? Sabe, gente. Qual que é o Instagram do médico? Então, o currículo do médico virou um Instagram. Então, se você não gera essa conexão, se a pessoa não entra ali, né, não olha o teu Instagram, e isso também serve para empresas, para clínicas, você automaticamente você já perde, né? Porque você precisa estar bem posicionado. O Instagram é uma escolha, né? Você escolha. escolhe o que você quer colocar. Por isso que eu digo, quando alguém coloca uma coisa ruim, ela pelo menos ela tem que ter consciência que ela escolheu colocar aquilo e que aquilo vai impactar as pessoas. Total. É lógico que a gente está falando de uma realidade hoje que ela passou desse ponto, que as pessoas mentem e não entregam, né, passam uma imagem muito, né, superlativo de beleza, de bem-estar, de felicidade, que não é. Mas eu digo assim, você tem que sim, né, mostrar a sua melhor, é lógico. Né? Claro que, volto a dizer, por exemplo, em se tratando de influenciadores, a vulnerabilidade, a realidade, mostrar que você é gente como a gente, isso também funciona, porque as pessoas também estão cansadas do universo muito plástico assim, mas se tratando de algumas marcas, você tem que ter um olhar muito apurado, porque senão não funciona. Se você pega grifes, né, olha o posicionamento delas, tudo muito bem pensado, né, porque é isso que faz, né, atingir aquele público e vender o produto por aquele valor, né. E reter aquele público, né. Bom, nós estamos falando com duas pessoas, uma que trabalha com marketing e outras coisas mais, que é jornalista, outra que trabalha com treinamento e outras coisas mais. Vamos ouvir um de cada vez, na câmera da verdade. Eu quero saber a rede social, contato, e depois nós vamos continuar com nossos... Qual que é a da verdade? Da verdade tá aqui, ó. Aqui, ó, tá com cara da verdade mesmo. Vai, Tati. Então, minha rede social, né, Tatiane Ribeiro, _. Então, vocês me encontram lá no Instagram. E o meu foco, né, o meu trabalho hoje, além de presto consultoria também para clínicas, sou head comercial da mentoria médico empresário e também à disposição aí para treinar a sua equipe. Eu sou Augusto, né, da GK Ideias, @GK Ideias, que é uma produtora de conteúdo audiovisual, totalmente focada em posicionamento. E vale destacar que, por exemplo, aqui a gente tem uma situação
que a Tati seria uma profissional que nos contrataria. Então, por exemplo, ela trabalha numa clínica, ela foi contratada, né? Uma clínica já tem, ela falou, Guto, a gente está querendo se posicionar agora, mostrar um novo serviço, uma nova máquina, ou uma reforma, ou só fazer um posicionamento. Daí, por que o nome é GK Ideias? Porque além de ser uma produtora de conteúdo audiovisual, eu com formação em jornalismo e um apaixonado por criatividade, por ideias, eu gosto de fazer parte, eu entendo que faz parte, né? Então vamos pensar junto, né? Vamos pensar no roteiro, né? Qual que é a melhor forma, qual que é seu público, até quando você quer fazer, eu quero fazer um trabalho de 6 meses, então a gente tem um tempo de maturação maior. Então assim, o serviço que eu presto, claro que as pessoas chegam até nós pelo Instagram, por alguma procura, mas muito por indicação, que a Tati falou, e muito por agências terceirizam a produção de conteúdo com a gente. Né? Porque hoje em dia as agências elas entregam designer gráfico, planejamento, tráfego pago, mas ela sente essa carência de produção de conteúdo, porque ela pede para a secretária filmar, né? Ou para o sobrinho. Eu não vou investir porque eu tenho um sobrinho que faz isso, né? Claro que seu sobrinho pode pegar seu celular e fazer, mas até que ponto você quer se destacar dos demais? Né? Porque você pode ligar uma luz, você pode colocar um microfone, na verdade você deve fazer isso, né? E você vai profissionalizando e faz diferença. E algo profissional te traz mais identidade, te traz mais segurança. Total. Eu brinco que as pessoas falam assim, nossa, Guto, eu fiquei bonito nessa foto, nesse vídeo, porque eu tenho realmente um olhar do perfil, entendeu? Que a pessoa tem que ficar bonita. Acho que a gente tá precisando de um Guto, né? Tem que ficar bonita. Não, pera aí que agora eu vou ter que perguntar. Você vai conseguir deixar o velho bonito numa foto? Opa! Beleza! O que é isso? Poderoso, né? Milagre! Bem Milagre posicionado. acontece, pô! Doutora Bianca. Gente, eu queria englobar o que a gente conversou, tanto com a Tati quanto com o Guto. Porque o Guto tá falando muito de posicionamento, a Tati já tinha falado sobre experiência, quando a experiência não carrega tudo aquilo que você posicionou nos seus vídeos. Como que a gente faz? Vamos supor que o Guto vendeu um posicionamento, chegou na clínica, a experiência não foi assim. Onde entra a Tati? A Tati entra com esse olhar, né, 360, para suprir a necessidade, aquilo que o paciente, o cliente foi buscar, e olhando também a retenção, porque a gente trabalha olhando o longo prazo. Então, longo prazo, para eu manter esse paciente, eu preciso encantar ele num primeiro momento, mas eu também preciso manter esse atendimento. Ele precisa se sentir bem, né? Ele precisa se sentir acolhido. Então, eu olho para toda a entrega. Ele recebeu o que ele veio buscar aqui? A gente conseguiu oferecer aquele atendimento UAU? Qual que é o atendimento UAU? Dele sair impactado? Né? Então é todo um contexto. Então o meu olhar ele é muito além, né, do que só ali a recepção do paciente. Eu preciso entender se toda a experiência dele foi concluída com sucesso para que ele volte. E a ideia realmente é esse relacionamento a longo prazo. E ali é onde entra os seus cursos de capacitação, né? E aí onde entra porque a equipe precisa estar preparada, né? É importante que eu tenha a visão, que o dono da clínica, né, tenha essa visão, mas a equipe também precisa acompanhar, né? E precisa entregar. Né? Então tem várias ferramentas que a gente ensina, que é onde a equipe está preparada, por exemplo, até para uma gestão de conflito. Né? Às vezes o paciente não está num dia bom, né? Acontece ali algum imprevisto, algum atraso, como eu vou lidar com essa situação? Como eu vou falar com esse paciente que ele vai precisar esperar 1 hora, 2 horas? Então tem todas as técnicas para você conseguir conduzir essa situação. Então você precisa ter uma equipe preparada. Eu já entendi que é personalizado, né? Mas a gente sabe que o Neves, ele é empreendedor. Supondo ali que o Neves abra uma clínica de estética, como que vai funcionar para ele chegar até você, pedir o seu treinamento? Como que vai funcionar desde o início? Perfeito. Na verdade, a gente faz um diagnóstico, né? Então, a partir do momento que a pessoa entra em contato, eu entendo o que ela busca, né, quais são as deficiências, com base em algumas perguntas, e a gente cria um plano personalizado. Então, eu entendo, né, quem é a sua prestadora de serviço, quem é a sua equipe, e o que a gente vai olhar para aquele momento. Eu estou construindo do zero, então a gente vai precisar criar uma jornada comercial, um padrão de atendimento. Tati, eu já tenho uma clínica há tanto tempo, eu preciso ajustar o meu atendimento. Então, aí é um outro trabalho, mas é sempre de forma personalizada. Porque hoje em dia a gente vê exatamente o caminho contrário, né? Parece que criaram modelos que estão ficando tudo igual, né? Exato. Você pega aqui em São Paulo, que tem milhões de clínicas e todas querem fazer, né? Os trabalhos. É difícil você pensar em personalização, né? Eu acho que é o segredo mesmo, né? É que, na verdade, Guto, eu trabalho com treinamento. Tá? Mas eu aprendi muito.
com a Tatiana. Porque o que ela está mencionando, pregando aqui, nos ensinando aqui, eu já vi na prática ela fazer. Sim. Né? Então é uma coisa assim que funciona. Que funciona. E eu não vou ficar aqui falando certa coisa, e ela sabe que funciona. Entendeu? Teve lugar que estava pegando fogo, colocaram ela lá para resolver o problema e resolveu, e todo mundo aplaudiu. Não, Desculpa, eu conheci ela Tati, no fogo também. Imagina. Conheci no fogo. Conheceu no fogo. Não, ela é Mas uma excelência. isso, né? É o sorriso no rosto, o gerenciamento de conflito, principalmente, às vezes os bastidores, né? A gente tá com alguma preocupação, mas a gente não pode deixar o nosso paciente ser impactado. Então eu acho que e a gente precisa estar bem, não só a equipe precisa estar bem, precisa estar motivado, precisa entender o que vai fazer, precisa estar preparado, né, para dar uma notícia ali para o paciente, para conseguir conduzir. E aí a consequência, qual que é a consequência disso? É a venda. Né? A venda não é você sentar ali com a pessoa, passar um orçamento, é toda essa condução que começa muitas vezes na rede social, né, passa por toda essa triagem e ali ela toma a decisão de realmente ficar com você. E vale destacar que eu tenho, né, já fiz diversos trabalhos que os clientes ficaram super encantados com os vídeos, com materiais, e depois de um tempo falou, poxa, faz de conta, eu achei que minha clínica fosse bombar, faz de conta. E eu sempre deixo claro que o marketing, a estratégia, né, tem várias frentes, né? O meu trabalho é um pedaço. Se a pessoa vai gostar do seu atendimento, se seu preço, a sua própria postura na hora da consulta, né? O meu trabalho é entregar uma visibilidade, uma autoridade, desejo, criar né? um desejo. Né? Isso não garante nada. Né? Ele é mais uma ferramenta para algo acontecer. Né? Porque você colocar, ainda falo brincando, pô, se toda a responsabilidade caísse, né, no trabalho, valeria milhões, né? E às vezes as pessoas te cobram até da venda, né? Quando não é, né? Na verdade, Não a gente está é, ali para né? entender, Exato. claro, qual que é seu público. Que nem ela falou, a gente também faz um diagnóstico quando o cliente chega para a gente entender, mas a responsabilidade ela é muito maior, né? É que às vezes o gestor ele tira, né, o dele da reta porque ele quer, né, Eu entendi, porque quando você vai montar um negócio, você faz um plano de negócio, análise, né? Exato. Um plano de negócio para ver se a região é boa, se vai corresponder tecnicamente, tudo aquilo que você precisa. Aí eu vou contratar a Tatiane para orientar a minha turma, se eu não estiver falando besteira. Aí, a minha equipe, ela vai orientar a minha equipe, entendeu? Agora, a minha equipe está lá treinada, preparada. Agora, se eu errei no plano de negócio, Exatamente. a culpa não é dela, Exatamente. a culpa é minha. Ela pode fazer o que for, né? Exatamente, não vai Não é resolver. ecossistema, né? E por isso deu tanto certo, né, Neves? Porque a sua equipe também é uma equipe muito capacitada, Obrigado. inclusive parabéns, viu? Obrigado. Vindo de você, eu agradeço. Sombra! Eu queria saber, aparentemente vocês trabalham com uma galera clínica, high ticket, como que é essa comunicação com uma galera que tem um poder aquisitivo maior, é uma comunicação padrão ou não, tem que ter um diferencial, às vezes na imagem ou no linguajar, como que funciona isso? Vou dar um exemplo assim, quando a gente vai postar nos nossos Instagrams uma foto nossa que tem a opção de colocar uma trilha sonora, né? A gente não escolhe uma música que combine com aquela foto, que queira, né, dialogar com aquilo. E se tratando de criação de conteúdo, a escolha da trilha é algo muito sensível, que eu acredito que as pessoas podem aprender, mas eu acredito que vem um pouco do profissional que trabalha com isso. Você tem que ter uma sensibilidade para entender o seu público. Daí você coloca músicas, por exemplo, com violino, sabe? Nessa pegada assim, que te traz, né, uma câmera lenta, a pessoa chegando, um salto alto, né, detalhes, né, o público, né, o high ticket gosta de ver detalhes, gosta de lugares arrumados, né? Então assim, você tem que fazer esse encantamento. É tudo realmente muito pensado, é muito mais difícil porque ele teve acesso na vida dele a lugares e ambientes, né? Então você realmente está trabalhando, mas tudo é pensado mesmo, sabe? Quando a gente vai trabalhar, a gente indica, por exemplo, um trabalho de uma profissional lá de cabelo e maquiagem, né? Para as profissionais estarem, mas também que nem eu brinco. Não adianta você fazer aquele vídeo todo e chegar lá na clínica as meninas estarem todas descabeladas. Não faz o menor sentido, né? Então assim, tem que dialogar e acontece às vezes eu vou gravar, o cliente começa a arrumar assim o lugar, sabe? Então no dia a dia dele aquilo não é real. Daí o vídeo fica tipo impecável, mas não é realidade. Então eu ainda brinco, falei, então já aproveita e
deixa Viva desse jeito, isso, né? todo dia, viva Então, isso. então, assim, não é o meu trabalho, mas que assim, eu sou formado em jornalismo, trabalhei com marketing especificamente durante muitos anos, mas a própria escolha da logo da sua empresa diz muito, sabe? O próprio layout do site, a própria fonte, o manual de marca, tudo isso são pequenos detalhes que vão construindo uma imagem da... Tudo comunica, Tudo né? comunica, Tudo sabe? A recepção, hoje em dia você consegue fazer lugares instagramáveis, porque assim, essa clínica que a gente falou que a gente se conheceu, eles foram muito espertos, que eles criaram um ambiente que as pessoas na recepção, elas estavam tirando foto da caneca, do lanchinho, Era de muita do experiência, vidro. né? Então assim, você não precisa nem pedir para as pessoas tirarem foto ali, elas mesmas estão gerando marca. E quando você atinge isso, pô, é um golaço, né? Porque você conseguiu fazer com que gere uma mídia espontânea muito legal, né? Então, Não precisa ser aquele espaço instagramável, tipo, tire sua foto aqui, né? As pessoas às vezes nem vão tirar, né? Então você consegue criar algumas alternativas, eu tô falando mais, lógico, né? Do off, né? Mas você consegue criar experiências que o cliente quer, né? exato. E o público high ticket, a diferença é a régua, né? Porque eles estão acostumados a vivenciar uma experiência no dia a dia. Eles vão numa loja, às vezes a loja fecha, serve um champanhe, um espumante, eles vão entrar no carro, o motorista já abre a porta. Então, eles são impactados com esse tipo de experiência o tempo todo. Então, quando ele chega, né, na sua empresa, na sua clínica, eles precisam, no mínimo, manter o nível de experiência que ele já está acostumado. Você sabe, o Guto, desculpa. Não, mas ó, todo mundo fala Hugo. Você sabe que nesse treinamento da Tatiana eu aprendi isso também. Eu tive que ensinar a minha equipe a abrir a porta do veículo, Isso. recepcionar, pegar um verdade. guarda-chuva se estiver chovendo, levar, ou se de repente a pessoa vai, um Uber, um táxi vem até a porta e até pegar a mala, levar até o carro. É importante esse treinamento da Tatiana. É verdade. É diferenciado. Eles dizem assim, a sua comunicação ela é para o seu cliente ou para o cliente que você quer que venha, né? Porque são duas coisas diferentes. Já tem aquele que vem, mas você está construindo uma comunicação para o que já existe ou você tem que criar algo para atrair um outro Atrair tipo, outro. né? Outro tipo. Então você tem que fazer algo, né, pensado para o outro, né? Exato. E quanto mais seleto o público que você, né, quiser nichar, a sua comunicação e tudo que você faz na clínica precisa se comunicar com esse público. E pense na área da saúde, Total. desculpa te interromper, mas por exemplo, médico que faz muita graça, você engaja, você vê no Instagram, você encaminha para o amigo, mas você não vai nele, porque não te passa uma autoridade, Exato. uma credibilidade, né? Então, assim, me passa muito mais, ou por exemplo, procedimentos estéticos, profissionais que fazem uma harmonização muito pesada, faz conta, você também não gera identificação, né? Então, tipo, tudo Tudo né? comunica, Tudo né, nesse comunica. sentido. E tudo vai nichando, né? Aquele teu público é o público que vai gerando afinidade com você e automaticamente você vai atrair mais do mesmo. Então você precisa entender o que você está atraindo. Porque a sua comunicação vai atrair mais do mesmo. Tá ouvindo, Sombra? Agora é sua vez. Eu escutei você falar que você vai lá, pega a bolachinha, abre a porta. Eu nunca recebi esse tratamento aqui, não. Eu quero ver na próxima vez que eu te encontrar. Eu queria que eles dessem dicas para quem tá querendo começar, tanto no marketing como nas vendas. Eu acho que na venda ainda tem que ter um jeito de falar, tem que ter é uma coisa mais pra você se expor, né? No marketing talvez você fique um pouco mais nos bastidores. Então eu queria que vocês dessem dicas para quem estiver começando, assim, Perfeito. para não se desmotivar. Tá. Na câmera da verdade. Câmara da verdade. Da minha parte é um olhar. Primeiro assim, né? Se você sempre se perguntar se você também está achando aquele vídeo interessante, se você está achando aquele vídeo bonito, né? Porque não faz o menor sentido você produzir algo que você mesmo não está gostando. É claro que o seu cliente não vai gostar, né? E ter um olhar clínico, isso é fundamental, né? Eu brinco que as pessoas elas filmam onde o olhar alcança, sabe? E o mundo ele é feito de ângulos, né? Então, o que eu brinco que eu deixo as pessoas bonitas? Que você pode agachar, você pode virar. Se eu peço para alguém tirar foto, a pessoa está tirando foto aqui, ela pode ir para o lado também. Deve, inclusive, né? Para ela pegar outro ângulo, para pegar uma iluminação. Então você tem que entender que a gravação ela é algo totalmente dinâmica, né? Eu gosto de fazer muito movimento de câmera, porque isso faz muita diferença, né? E é muito legal você ver aquela trajetória que você começa a entender a importância da habilidade, mas a importância da técnica no sentido de aparelhos, iluminação, microfonagem, sabe? Tudo isso faz diferença. Então junta um pouco do seu olhar, do seu talento,
porque eu acho que também um pouco que as pessoas trabalham com isso, aperfeiçoamento é um mundo que está cada vez muito rápido, né? Técnicas, cursos, formas de edição, né? Cada hora que você aprende uma, você vê algo muito mais legal, né? Hoje a inteligência artificial está aí para dar um salto nisso, né? Então você consegue... Isso, pô, é sacanagem, né? Eu brinco. Você tira uma foto aqui da mesa, você fala, eu quero que tire os fios. Ela vai tirar, né? Então isso é uma pena para quem era tão dedicado que nem eu para fazer os fios não aparecerem. Mas você consegue fazer muita coisa, né? Com inteligência artificial. Eu tô cada vez aprendendo mais, porque assim, não adianta, não tem como fugir. Mas é ter um olhar muito, muito técnico, muito estético mesmo, que eu acho que isso faz muita diferença. Exato. E uma dica é assim, tenha um plano de negócio, né, sustentável, se capacite o tempo inteiro, sempre, mas não esqueça da sua equipe, não esqueça das pessoas que vão entregar aquilo que você tem como promessa, né, porque, poxa, eu sou dono de uma clínica, eu não vou entregar tudo, né, pro paciente. Às vezes eu vou cumprimentar, vou vê-lo, ou sou médico, vou entregar ali até certo ponto, mas existe um todo, e esse todo precisa ter a mesma visão, precisa vender essa ideia primeiro para sua equipe, eles precisam estar capacitados, porque aí você vai longe. Eu conheço uma pessoa, vou deixar o nome, eu faço Esse pode questão. falar. Ricardo Carreira, a marca chama Mozilla. Pode ir lá, entrar lá, a gente trabalha com gravação, tá? Ele começou a empresa, ele e a Shirley começaram a empresa de vendas de fita cassete. Venderam um Corcel, aí começaram a vender vinil. Do vinil veio para vídeo, vídeo não, DVD, né? DVD. Aí depois veio para livros. Mas ao mesmo tempo ele tinha alguns artistas dele, tá? Só que pensa num camarada detalhista, chato. E aí com o tempo ele continuou sendo o mesmo camarada detalhista, mas também começou a ouvir a sua equipe. E hoje, eu falo porque hoje ele é meu cliente. Voou. Os melhores cantores gospel hoje faz parte da Mozilla. E às vezes eu saio para fazer segurança pessoal para esse pessoal. Então, Ricardo Carreira, né, ajudou no nascimento, ele, a Shirley, no nascimento da doutora Bianca, porque eu trabalhava para eles, né, e tal. É uma pessoa muito especial, eu tenho gratidão ao Ricardo Carreira e a Shirley. Mas a gente está falando a nível de negócio, de estratégia, hoje ele não mexe com CD, não mexe mais com livro, com vídeo, nada. Graças a Deus, não é um concorrente não, né? Só tô fazendo propaganda do cara que vai estar fazendo fábrica de CD não, né? Ele só mexe com gravação e ele acompanha a gravação. Às vezes a gravação em Campinas, às vezes a gravação é em Paranapiacaba, às vezes a gravação é lá na Praia do Éden, às vezes a gravação é no Brás, tem uns prédios antigos, mas ele está lá acompanhando com seus detalhes, às vezes ele pede para parar, só nos olhos, ele é especial, diferenciado. Eu comecei trabalhando sozinho, né, e daí naturalmente começou a surgir, ampliar o mercado, e eu falei, putz, e agora, né? As pessoas que me contratam, porque assim, né, GK Ideias é novos olhares para quem já tem visão, o slogan. Novos olhares no sentido de que eu vendo um novo olhar, e por que eu coloco para quem já tem visão? Para a gente dialogar com profissionais que entendem que ele está investindo, ele não está gastando dinheiro. Então a gente já nivela níveis de empresários, né? Ah, mas eu vou gastar para fazer um vídeo? Não, você não está gastando, você está investindo. Então por isso que a gente colocou para quem já tem visão, lógico, fazendo uma brincadeira com olhares, né? Então as pessoas que começaram a surgir, e eu comecei a terceirizar o trabalho de uma maneira muito, né, não querendo largar a chupeta, que eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu não estou falando que eu sou melhor que ninguém, pelo contrário. Cada profissional de produção de conteúdo tem um olhar. E um mais incrível que o outro. O que eu quero dizer é que as pessoas que vinham até mim pelo meu trabalho, que eu postava, elas queriam aquele olhar. Eu trabalho muito com zoom, eu gosto de uma coisa bem de detalhes e tal, enfim. Mas eu falei, né, depois de alguns cursos, como é que eu vou crescer? Eu não tenho tempo hábil, nem como que eu escalo isso? E aí que entra o que você falou, acompanhando, né, o olhar do dono que engole o gado, com certeza. Então você tem que acompanhar, tem que verificar, tudo vai passar, a reunião com o cliente vai ser você que vai fazer,
né? Aprovação é você que vai fazer. Não adianta, né? Você só muda o patamar nesse sentido, mas não tem como... então faz parte e é assim que a gente cresce, né? Você está vendendo a sua visão, né? E Porque como transmitir a a sua pessoa que está visão? contratando a Acompanhamento, GK10, por mais que seja outra pessoa que vai filmar, a assinatura é minha, né? Exato. Sim. O uniforme é meu, né? Então, é isso aí. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com essa terceirização do serviço que é nosso. Nossa, total. Né? Que você, por exemplo, não é um serviço terceirizado quando as pessoas contratam a Neves. É um serviço que é seu. É da Neves. É. Exato. Quando a Neves vende o serviço terceirizado é uma coisa. Agora, o seu serviço é diferenciado. É você que está fazendo. Se você colocar alguém que vai te ajudar a fazer alguma coisa diferente, é mais ou menos como aconteceu com um amigo meu. Ele deu para o funcionário fazer lá um serviço e colocou lá. Como chama aquela arte lá, Sombra? Qual arte? Que o menino lá daquela empresa fez, que o rapaz ficou com a marca no rosto. Loguinho, aquela que sai a imagem da pessoa na arte de divulgação. Mas você diz onde? No A thumbnail? Logo. Aí o camarada foi fazer, não ficou legal. Mas o dono, quando foi fazer, ficou legal. Deu para entender a minha Sim, colocação? Total, Claro. total. Então, porque ali está a identidade do É dono. a assinatura, né? É a Exatamente. assinatura. Assim como, Neves, você tem uma empresa, né, de terceirização. Quando as pessoas te contratam, a pessoa que você está disponibilizando para fazer aquele atendimento, ela está representando duas empresas, a sua e a da empresa que ela está prestando serviço. Correto. Então Correto. precisa ser uma pessoa que traga, né, essa visão que você tem, que é esse cuidado com o atendimento, mas que também represente essa empresa que está Bem contratando. representado. Eu aprendi isso com você, pô. Você viu a importância, né, do atendimento Sim, mesmo, né? sim. Uma pergunta, doutora Sem Bel? mais perguntas. Mais uma pergunta sobre... Eu tenho várias, você deixar que eles estão lascados. Eles Então estão vai embora mais- O hoje. Sombra tá aproveitando pra Vai estudar. mais uma, vai Exatamente. só Eu tô aqui só anotando. Eu queria saber, agora com a IA chegando, se por acaso eles acham que compromete um pouco o trabalho deles, se vai interferir muito, e umas tendências para 2026, tanto no marketing quanto na venda. Hoje, sei lá, tem o WhatsApp automatizado, que a IA praticamente responde sozinho. Se vocês percebem que isso interfere no trabalho de vocês. Eu acho assim, né? Responder aqui por mim, a IA ela veio para complementar e não tem outro caminho. Vai ser daqui para frente, vai ser cada vez mais Querendo ou não, tecnologias, mais recursos, a gente querendo ou não. Então eu acho que assim, se a gente usar ao nosso favor, ela é uma mega de uma aliada. Né? Então, por exemplo, para atendimento, o que as pessoas querem? Elas querem se sentir acolhidas. E o atendimento robotizado, eu acho que esse está saindo da moda. Mas se você usa o recurso a seu favor para fazer uma primeira mensagem, por exemplo, Claro. né, de WhatsApp, para um primeiro acolhimento e depois entra ali um atendimento humanizado, essa é a estratégia, né, de negócio. O que eu quero? Eu quero olhar hoje para o meu atendimento. Então você precisa entender que a IA ela pode te ajudar, mas ela não vai te substituir. E nem deve, né? Mas ela é uma mega aliada. Pensa assim, tipo, foram as máquinas, depois a internet, né? E assim, é uma realidade, né? Não tem É um acontecimento. querendo né? ou não tem o que faça. O que eu penso? Por exemplo, eu fiz umas fotos tempo atrás de uns drinks de um cliente meu, umas caipirinhas, um negócio ficou tipo, muito bonito. Ela falou, pô, mas tá parecendo IA. Se eu soubesse, eu tinha feito de IA, não tinha te contratado, né? Porque ficou muito legal com a iluminação, enfim. Então, assim, a IA ela vai conseguir criar algumas coisas assim. Mas eu sempre acho que você tem que enxergar como aliado e não como inimigo, sabe? Porque assim, pense que é algo que está à disposição de todo mundo, né? Como é que você vai criar essas formas? Por exemplo, da minha parte, eu não gosto muito dessa criação de imagens de pessoas falando, pessoas que não existem, sabe? Assim, nesse sentido. Mas existem ferramentas de edição de vídeo, né? De criação de roteiro, né? E algumas coisas que ela consegue te auxiliar. E eu sempre acho que a IA ela é um start, um pontapé, né? Ela não é para fazer o trabalho completo. Ela te não dá 3 substitui, opções, você pega um pedaço daqui, ela te ajuda. Então acho que é uma ferramenta que tem, sem dúvida alguma, como aliado mesmo, aliar. né? E você falou, tem um cliente meu que ele está fazendo isso, ele está fazendo essas abordagens, tudo programado. Então, a pessoa fez uma consulta, no dia ela recebe, depois de tantos meses ela recebe um vídeo.
depois pergunta, né? Exato. Você vai fazendo tudo. É um follow, né? Você vai acompanhando aquele né, o teu cliente, mas precisa ter esse cuidado, né? Porque ninguém gosta de falar com um robô. É horrível quando a gente liga no banco, né? E você não consegue falar com alguém ali do outro lado da linha. Eu fico Você fica... bravo. Né? Então, eu acho que é muito isso. Você precisa usar como uma aliada, mas sem perder a identidade e a humanização. Eu fiz uma foto, vou dar um exemplo, de uma mesa uma vez de um jantar, também super bem montada, a foto ficou linda, daí depois eu fui ver o canto da mesa, a madeira tava, né, por culpa da mesa, né, meio comida assim, né. Eu pensei em deixar daquele jeito, eu coloquei na IA para corrigir, ficou perfeita. Uau. Esses ajustes, eu acho que eles são honestos, assim, sabe? Eu não tô mudando a realidade, né, aquilo foi uma batida que a mesa deve ter dado em algum canto, enfim. O que eu acho complicado quando você cria realidades, pessoas, né? Daí eu acho que vai dar problema em ano de eleição, então eu estou curioso para ver o que vão fazer. Eita! Nossa Senhora da Penha. E aí, Sombra? A última pergunta, Sombra. Ah, já tá me podando? Não, Nossa, não não acredito, sei, não. Sombra. Tá bom, fica à vontade. Não, eu vou pra fofoca, então já que é a última, eu vou logo pra briga. Polêmica. Porque eles estão parecendo muito amiguinho aqui. Mas a gente sabe que em várias empresas, marketing e vendas normalmente tem uma rixazinha. Como que vocês fazem para estar alinhado? Como que foi essa harmonia? Ou nem sempre assim? Porque várias vezes um fala, tipo, não vendeu porque a venda é fraca. Não, porque o marketing é fraco. Bem colocado, isso aí. Na verdade o marketing ele é visto como... Lembrando que quando a gente fala de marketing, a gente está falando de várias frentes, né? Eu sou um profissional da área de marketing, sim, já trabalhei com consultoria de marketing, várias partes do marketing. Hoje eu me posiciono como produtor de conteúdo, né? Nichei para produção de conteúdo, mas de fato o marketing é conhecido como que gasta o dinheiro, Exato. ou que cria campanha depois vocês que se virem. Cadê né? as vendas? A campanha foi Porque feita. é muito fácil o né? marketing criar uma campanha que você faça o Botox custar tanto, depois não fecha a conta, né? Literalmente Total, tua, né? Total. Então é bem colocado, não tinha pensado nisso, mas acontece É um mesmo. alinhamento que, assim, eu Tem que ter. tem que ter reuniões semanais de Ver alinhamento. como aliados, né? Tem que ser aliados. Total. Alinhamento de expectativa. Eu acho que alinhamento de expectativa é a chave. O que você espera dessa campanha? Vamos olhar as métricas, vamos entender o que dá para fazer. Nenhum tem que Então- fazer nada sem comunicar o outro, né? Exato. Porque senão você vai dar uma bomba pro Seria a outro. parte estratégica. Seria a parte estratégica, exato. Tem que ter estratégia por trás. Mas, pessoalmente, eu e o Guto, muito pelo contrário, né, não, Guto? A aqui gente- não, você não vai conseguir fazer briga. Aqui não. Calma, me dá mais 5 minutos. Fala, Sombra. Gente, olha, é muito bom, porém o tempo nosso vai embora. Vai embora, embora, é entendeu? verdade. Eu gostaria de ouvir de cada um de vocês as considerações finais com a câmera na verdade. Bom, as considerações finais de produção de conteúdo querendo ou não, você precisa se preocupar com isso, né? Você precisa investir. Quando a gente fala isso, pense assim, você não precisa investir, né, fazendo um planejamento da empresa do que está ao seu alcance, né? Mas isso não é desculpa para você. Quando eu digo investir, não é investir dinheiro, por exemplo, que seja investir atenção, né? As pessoas elas cuidam do financeiro, do RH e não cuidam do marketing. Ou fazem tudo um trabalho, né? Compram uma máquina de uma fortuna de uma clínica de estética e fazem um vídeo feio para vender aquilo para um cliente high ticket que ele não vai comprar, né? Então assim, você tem que começar a parar para prestar atenção na sua comunicação, dedicar, porque é muito comum os clientes desmarcarem gravação porque não tiveram tempo durante a semana. Não. O tempo de gravação de conteúdo ele tem que ser uma lacuna da sua agenda. Não né? é que dá trabalho, é o trabalho. É o trabalho né? e ele faz parte. Se você tem uma reunião com o financeiro, você tem que ter uma reunião com o marketing para produzir conteúdo. Tem que se tornar uma responsabilidade, um cronograma, daí, enfim, né, uma conversa mais aprofundada, mas quando você está falando de algoritmo, ele quer uma frequência, uma constância. Então você tem que fazer um planejamento. Claro que isso entra com um trabalho muito mais de uma agência, né? Eu estou aqui para atender uma demanda de uma agência, mas você tem que olhar com o olhar de que você está no mercado muito disputado, seja a área que for sua, seja da área de estética, da área de segurança, né, da área de podcast. Eu mesmo tenho concorrentes, né? Eu como produtora, né? Então o tempo inteiro eu estou criando campanhas da minha própria produtora, criando mensagem de fim de ano, mensagem de começo de ano, que você tem que gerar provocações, tipo, você acha mesmo que o ano começa depois do carnaval? Né? Então, assim, você está o tempo inteiro criando, né? Ou começa a investir agora para quando começar em janeiro,
Porque o vídeo que você posta em janeiro, ele foi planejado em novembro. Né? Então, se você deixar para... Oi, quanto é que custa um pacote em janeiro? Esse vídeo vai ficar pronto no sentido assim de criação de roteiro, de agenda dele, de edição, né? Então, assim, esse planejamento, você tem que estar o tempo inteiro prestando atenção. Então, foque na realidade. A gente vive num mundo digital. Eu digo assim, quantas pessoas leram o jornal hoje aqui? Ninguém. Quantas pessoas abriram o Instagram hoje? Todo mundo. Né? Então, assim, a gente vive nessa realidade, né? Querendo ou não, existem pessoas mais ativas e pessoas mais low profile, mas é uma realidade, né? Você fica sabendo das fofocas, das notícias, dos assassinatos, tudo pela rede social, né? Em tempo real. Então, assim, use isso a seu favor. Coloque a sua marca também sendo impactando as pessoas em tempo real. Você tem uma ferramenta que você pode fazer quantos posts você quiser por dia. Você tem o Stories, você tem o Feed, você tem várias ferramentas ali dentro da rede social, você tem o TikTok, né? Você tem o LinkedIn, né? Cada um de acordo com o que você quer, mas use isso a seu favor. E outra, isso é de graça, né? A gente está falando de uma ferramenta gratuita. Claro que ali dentro você consegue fazer tráfego pago, você consegue fazer algumas coisas. Mas eu não tenho dinheiro para investir em marketing. Tem. Você tem uma ferramenta que é gratuita, é só você fazer um login ali e fazer as postagens. Então, comece, né? Sempre buscando começar certo, com esse olhar mais refinado no sentido de qualidade que você vai conseguir. Exato. E olhando também, né, para as pessoas que estão ali com você, o que você tem como objetivo, como meta, olhando principalmente, né, para empresário. Eu acho que para a gente é muito óbvio, né, olhar posicionamento, olhar vendas, olhar equipe, mas para muita gente não é óbvio. Então tem muitos profissionais que eles estão muito preocupados em se autocapacitar, na estrutura, né, do negócio, da clínica, porque tem que ter uma xícara assim, tem que ter um café, mas assim, é um todo. Então precisa ter essa visão 360 e que muitas vezes, e assim, qual que é a ideia dessa visão? A consequência disso é a venda, né? Mas não começa nas vendas. A venda é só a consequência. Começa posicionamento, atendimento, a estrutura, tudo importa, tudo comunica, né? Como a gente falou aqui. O que ela falou é muito interessante, porque assim, realmente, como todo mundo, em todas as suas áreas, o que você trabalha se torna óbvio. Exato. Então a gente está falando algumas coisas na nossa cabeça, é óbvio. E não tem problema não ser óbvio para você, mas existem profissionais que estão aqui para te ajudar. Total. Né? Empresas e marcas para te ajudar. É o que eu digo assim, você pode emagrecer sozinho ou você pode contratar um nutricionista que vai te ajudar. É igual um produtor de conteúdo, você também pode produzir, mas por que não terceirizar, que inclusive vai gastar menos tempo seu, né? Vai profissionalizar, vai te ajudar. Então conte com profissionais que trabalhem da minha área, da área dela, que vai, né? Porque, pô, você vê pessoas fazendo treinamento sem treinamento nenhum. Exato. Como que quer treinar, não, né? E o legal de tudo é que, assim, às vezes a gente tá muito preocupado com campanha, que desconto que eu vou dar, porque o mercado é muito competitivo. Mas se você fizer isso de forma, assim, né, bem feita, você pode aumentar o teu preço, porque aí você não tá vendendo aquele produto, você tá vendendo valor, né? Você tá propondo uma proposta de valor muito diferenciada para o paciente. E aí sim faz sentido ele pagar mais por isso. Você pode pensar na outra ponta. Em vez de fazer uma promoção, por que a gente não faz um conteúdo que gere um Como a desejo, experiência né? do avião, por exemplo. Por que as pessoas pegam um avião e pagam 10 vezes mais para ir de primeira classe, sendo que ela está indo para o mesmo... Ele vai, né, fazer o mesmo percurso de um avião de uma classe econômica. E o que justifica ela pagar 10 vezes mais? É a experiência do caminho. Então pensa, qual é a experiência do caminho que eu quero colocar para o meu paciente, para o meu cliente? E aí faz sentido automaticamente na cabeça dele ele pagar mais. Tá certo. Sua Maravilhoso. consideração final, doutora Eu Bianca. acho que a Tati tem que voltar. Será um prazer. As suas considerações final, Sombra. Eu queria agradecer, você sabe que cada semana é uma aula aqui nova, né? Foi um prazer estar aqui presente de novo. Gente, muito agradecido pela presença de vocês, tá? Não fique só dessa vez, as portas estão abertas, tá bom? Obrigado. E para aquela câmera, até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Um abraço, gente! Tchau. Abraço. Valeu.